Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar das revistas Eletricidade Moderna e Fotovolt. O evento de hoje é o primeiro da série voltada às instalações de geração de energia solar fotovoltaica. E o tema é proteção contra raios em usinas FV, aplicação da NBR 5419. Nas próximas semanas, os próximos eventos vão tratar também do monitoramento e gerenciamento de energia em usinas FV e ainda a precisão do modelo eletrogeométrico na proteção contra raios nas usinas solares. Hoje nós vamos contar com a presença de dois especialistas que vão procurar responder questões como: qual a incidência de raios em uma usina FV? Para a construção da proteção, deve-se instalar captores ou usar o próprio sistema FV como SPDA natural? Como se faz a proteção contra surtos? É necessário usar DPS? E que tipo de DPS deve ser empregado nessas instalações? O webinar está previsto para ter cerca de 1h30 de duração. Os palestrantes farão suas apresentações e logo em seguida a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas. E a gente solicita para aqueles que vão enviar as perguntas que coloquem o nome completo, empresa e localidade. A primeira apresentação é do João Gilberto Cunha. Ele é um conhecido parceiro da EM na realização desses eventos, e logo em seguida é a vez do Sérgio Santos compartilhar seus conhecimentos. João Gilberto Cunha é engenheiro eletricista pela Universidade Federal de Uberlândia, mestre em engenharia eletrônica pelo ITA, diretor da empresa Miômega, membro das comissões da ABNT responsável pelas normas NBR 5410, NBR 14039 e NBR 16384. Também é autor de diversos artigos técnicos e livros, e palestrante com foco em instalações elétricas de baixa e média tensão. João, boa noite. Boa noite, Lu. Obrigada pela sua presença e a oportunidade de compartilhar os seus conhecimentos. E a palavra é sua. Eu que agradeço. Obrigado, Ju. Bom, então, Bia pode colocar os slides. Eu vou ficar com uma parte e o Sérgio vai ficar com outra, do ponto de vista técnico. Só que antes eu queria discutir uma coisinha aqui que é muito importante. O que é uma norma técnica? Então, veja, uma norma técnica é um documento estabelecido por consenso. Uma norma nunca é por votação. É sempre por consenso, aprovado por um organismo reconhecido, no caso a ABNT, no caso brasileiro, que fornece para uso comum e repetitivo regras, diretrizes, características para as atividades e seus resultados, visando a obtenção de um grau ótimo de ordenação num dado contexto. Essa é uma definição internacional. Ela está na ABNT ISO EC Guia 2, que é uma tradução do ISO EC Guia 2. Então, o que eu quero falar com isso? Veja, nós precisamos chegar num consenso. E esse assunto que nós estamos começando hoje, na realidade, hoje, depois, no dia 15, tem uma do Paulo Edmundo, eu e o Paulo Edmundo complementando esse assunto. Nem sempre existe um consenso muito claro. E pode haver alguma divergência entre o que um pensa e o que o outro pensa. Isso é super normal. Por quê? Porque nós estamos buscando o consenso. Então, como a Ju falou, nós temos 3 palestras, um bloco que está interligada, e uma vai dando gancho para a outra, né? Então, começa essa de hoje com a proteção contra raios. A próxima, Bianca. Bom, para isso, como é que ficou a 5419 de 2015? Ela é uma norma de PDA, proteção contra descarga atmosférica, próxima, que é dividido entre 2 partes. SPDA, que é o Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica, é o que eu vou falar. E MPS é o que o Sérgio vai falar,
que é a parte de medidas de proteção contra surto. Próximo, amigo. Então, veja, as duas partes, vamos falar assim, que a norma é composta. Próxima. E aí, como é que essa coisa começa? Da onde isso começa? Começa numa análise de risco. Eu não sei se ficou muito claro aí, mas você e eu que estou vendo meio claro aqui. Mas tudo começa numa análise de risco. Então, veja, a primeira coisa que nós temos que fazer, que isso vai definir tanto a nossa estratégia de SPDA quanto a nossa estratégia de PDA, vai ser a análise de risco, que está na 5419-4. Então, é muito importante fazer essa análise de risco bem feita. Por exemplo, antigamente, o nível de proteção que vai dar a classe do SPDA tinha uma tabelinha que falava qual é o nível. Agora, o nível de proteção, ele cai ele sai da análise de risco. Então, essa análise de risco vai ser a base para tudo o que vem de agora para frente. Tá? O próximo. E aí nós vamos falar e começa aqui a responder uma das perguntas que a Ju colocou lá logo no início. Tá? Então, veja, a 5419, parte 3, que é do sistema de proteção contra descarga atmosférica, ela divide o SPDA em 3 subsistemas. Subsistema de captação, que pode ser natural ou não natural. Subsistema de descida, que também pode ser natural ou não natural. E o subsistema de aterramento, que pode ser natural e não natural. Bom, aqui já começa uma encrenca, que é o seguinte. Quando nós estamos falando de uma usina FV, o que é uma usina FV? Uma usina FV pode ser umas placas fotovoltaicas colocadas em cima de uma casinha pequena. Se a gente for ver lá as casas do Minha Casa Minha Vida, lá tinha algumas plaquinhas lá em cima que tinha umas placas. E, consequentemente, aquilo é uma usina. Aí você tem algumas casas um pouco maiores. Você tem, por exemplo, no estacionamento de uma indústria, de um supermercado, de uma coisa assim, até essas fazendas que são até quilômetros de painel. Usina submersa, submersa não, é flutuante. Então, veja que situação nós vamos falar. É evidente que para cada uma dessas situações nós vamos ter uma escolha diferente. Não tem jeito de padronizar. Lembra que nós fizemos um webinar lá com Paulo Edmundo sobre aterramento de usinas FV e tivemos o mesmo problema. Quando a gente tem uma usina em cima do telhado, é uma abordagem. Quando nós temos uma usina no estacionamento,
é outra. Por quê? Porque no telhado, o aterramento é o aterramento da edificação. Quando nós temos uma usina, por exemplo, no estacionamento, você tem a ligação em baixa tensão. E quando você tem aquela fazenda, aquela baita daquela usina, é uma ligação em alta tensão, é completamente diferente. Então, querer padronizar, por exemplo, o sistema de captação para todos os tipos, não tem jeito. Então, esse é um dos pontos que precisa ficar claro. Cada situação vai ter que ser estudado. E muitas vezes a gente quer uma solução para tudo, às vezes até uma receita de bolo, e isso não existe. Isso não existe. Então, eu quero desenvolver um pouco mais a questão da captação, a descida, o subsistema aterramento, a gente já fez pelo menos uns 2 webinars, um só sobre a parte de usina de telhado, outro mais geral, então não tem muito o que falar mais do ponto de vista do subsistema de aterramento. E agora o subsistema de captação. Então, um ponto importante. Nós podemos ter um subsistema de captação natural. O que é o natural? Qual que é? É a própria estrutura metálica da usina, captando a descarga e escoando para a terra. O próximo, Bianca. Então, antes de falar disso, eu só queria puxar um conceito aqui, que esse conceito ele está muito preso à parte predial. O Sérgio vai poder falar um pouquinho mais disso, mas eu não consigo ver muito esse conceito sendo aplicado a uma usina de grande porte e como aplicar esse conceito. Evidentemente que tem como fazer, talvez pelo o inversor, ou ele está numa outra zona, alguma coisa assim, a hora que for pôr nos DPS, o Sérgio vai falar. Mas o que eu quero alertar aqui é: nós podemos posicionar, quando está em cima de um telhado, por exemplo, em 2 situações. É o que a norma chama de zona ZPR 0. Então, se você olhar aqui, tem entre o captor, tem um captor aqui, ou uma estrutura metálica de um telhado. Nós temos a esfera rolante aí, e temos um componente em cima do telhado, mas embaixo da esfera. Então, o que tiver acima da esfera, ele pode ser atingido por uma descarga direta. O que tiver dentro da esfera, ele não pode ser atingido por uma descarga atmosférica. Evidentemente que é dentro daquela probabilidade estabelecida pelo nível, né, gente? Ninguém está falando que isso é absoluto. Então, eu posso posicionar a minha placa do lado de fora, na zona 0A, ou na zona 0B. Então, sai dessa figurinha que está aí. A próxima. Então, veja, o primeiro posicionamento que eu coloquei aí. Imagina, isso aí pode ser um telhado, um estacionamento, o que você imaginar. Tá? Evidentemente que isso a gente pode estender isso para uma usina grandona. A placa é o próprio captor, ou seja, ela é um captor natural. Então,
nós vamos deixar que o raio atinja a estrutura, e a estrutura estando ligada ao subsistema de aterramento através de uma descida, vai trazer a descarga atmosférica por exemplo, do telhado para a terra. Veja, tem uma outra aplicação para isso, né? Quando você faz uma análise de risco para uma residência, como é pequenininho, isso pode dar, ou em grande parte das situações vai dar, que não há necessidade de SPDA, que o risco é menor do que o risco aceitável. Consequentemente, eu não preciso pôr SPDA. Essa é uma outra situação que pode acontecer. Mas, se tiver necessidade de SPDA, ele pode ser usado o SPDA natural. Então, é preciso ficar claro, por exemplo, uma fazenda, né, aquelas usinas grandonas, que às vezes o pessoal chama de fazenda, podem cair vários raios por ano. Então, não é que não está sendo considerado SPDA para lá. É que o SPDA é natural. O próximo. Agora, nós podemos pôr um sistema de captação. Então, veja, nós temos aí, representando 3 painéis com 3 hastes e a esfera rolante aí em cima. Veja, esse é preciso tomar muito cuidado, por quê? Porque esta haste pode fazer sombra no painel. Então, essa é uma das preocupações que precisa ter. Não adianta nada você proteger a placa e perder o rendimento. Então, você não pode subir demais esses mastros. Esses mastros têm que ser relativamente pequenos. Tem também uns mastros, que são os terminais aéreos, que são colocados direto na placa, eles são um pouco menores, que também são usados. O pessoal da Alemanha, em particular, gosta muito dessas configurações. No caso da gente colocar isso na zona 0B, ou seja, que garantir que a descarga não vai atingir, uma coisa interessante é ter a distância entre o captor e a placa maior do que a distância de separação. Esse é aquele mesmo problema que tem quando o SPDA está descendo perto de uma janela. Você precisa ter uma distância, por quê? Porque senão você pode ter uma descarga. Então você tem que garantir que tem uma distância de separação que é maior do que um determinado valor. E aí isso fica com uma probabilidade extremamente baixa, ou improvável, dentro dessa probabilidade baixa, de ser atingido por uma descarga direta. Tá? Então, essa pode ser também uma situação. Enquanto que a outra, a descarga direta, vai atingir a placa, você pode ter um dano na placa. Uma coisa importante é a gente analisar, por exemplo, se é melhor ter o dano ou se, de repente, esse sombreamento aí vai ser
mais danoso do que você trocar uma placa, por exemplo. Então, isso é uma análise que você vai ter que fazer na sua análise de risco. Evidentemente que você não pode ter Você não pode aumentar o risco humano, mas aqui, na maior parte das vezes, principalmente porque é uma zona aberta, né, se for uma usina muito grande, é um risco econômico. Então, você pode trocar o raio atingir numa placa e não ter um sombreamento, por exemplo. Então, essa é uma situação. Bom, e por fim, a outra. Quando você não tiver como fazer aquela distância de separação, você tem que interligar o captor na sua estrutura das placas. Você tem que interligar. Da mesma forma com que você tem que interligar uma descida com uma janela metálica, por exemplo, quando ele vai... quando aquela distância for menor que a distância de segurança. Ok? Então, a decisão de qual situação você vai usar é uma coisa que não tem regra geral. Só põe a próxima aí, Bianca. Que aí os meus contatos, enquanto eu vou fechando aqui. Então, veja, a gente não tem uma decisão única. E também não dá muito para falar que uma usina de telhado é uma usina pequena. Esses dias eu estava conversando com um grande instalador aí, e ele fez um telhado que são... Eu sou muito ruim de número, eu não vou nem arriscar a falar, mas são alguns campos de futebol. É um grande centro de logística que é muito grande, uma coisa de doido. Então, o telhado é uma coisa de doido. A usina é monstruosa. Então, veja, são situações que são completamente diferentes e vão ter que ser analisados de forma diferente. A gente não vai poder enxergar essa parte solar como sendo uma receita de bolo. Sem contar que pode aparecer divergências de pensamento, como você tem divergência de pensamento em SPDA, em tudo quanto é lugar, de como fazer. Isso é uma coisa que nós vamos ter que evoluir ainda. Tá? Bom, tá aí os meus contatos. Se alguém precisar entrar em contato, está aí. E eu já passo a palavra para o Sérgio para a gente poder... aliás, eu devolvo a palavra para a Ju, né? Não passo para o Sérgio, para depois a gente poder ter tempo de vocês fazerem as perguntas. Obrigada, João, pela palestra, sempre excelente. E agora é a vez do Sérgio Roberto Santos, né? Eu vou apresentar ele é engenheiro eletricista da Lambda Consultoria, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com especialização em Economia e Negócios pela Universidade Federal de São Carlos, e atualmente mestrando no Instituto de Energia e Ambiente da USP, onde ele pesquisa efeitos das descargas atmosféricas em sistemas fotovoltaicos. Boa noite, Sérgio. Obrigada pela sua presença, e a palavra é sua. Só um minutinho que eu tive que ligar o microfone. Uhum. E agora eu vou voltar a compartilhar a tela aqui. Ok. Tá? Vamos ver se aparece aqui. Deixa eu ver se já está aparecendo. Pronto. Está aparecendo? Não, né?
Tá sim. Tá. Então, pessoal, boa tarde, boa noite, já obrigado, Juscelie, obrigado ao João, obrigado a todo mundo que está participando, né? Obrigado pelo convite aqui. Eu vou continuar aqui essa conversa que a gente teve com o João aqui, para a gente trocar uma ideia sobre a proteção contra descargas atmosféricas em usinas fotovoltaicas e a aplicação da NBR 5419. Tá? Então, o que acontece nesse caso aqui? A gente tem que falar o quê? Descargas atmosféricas em usinas fotovoltaicas. Tá? Atualmente, a gente considera que as descargas atmosféricas são a principal fonte de dano registrada em todo o mundo, em levantamentos que são realizados no mundo inteiro, em relação a danos causados em descargas atmosféricas. Aproximadamente 26% de todos os danos em descargas atmosféricas são causados por danos em sistemas fotovoltaicos, são causados por descargas atmosféricas. De fato, gente, então isso aqui é importante a gente começar por aí. Para proteger uma usina fotovoltaica contra descargas atmosféricas, hoje o que a gente tem é a NBR 5419. Ela deve ser usada do ponto de vista legal, ela deve ser usada do ponto de vista técnico. Mas vão faltar muitas informações na 5419, porque o problema causado por descargas atmosféricas em usinas fotovoltaicas é de uma outra natureza. Normalmente a gente começou protegendo prédios contra descargas atmosféricas, nós colocamos nós colocamos sistemas fotovoltaicos no alto desses prédios, tá certo? E aí a gente precisou proteger o prédio e o sistema fotovoltaico que existia dentro dele, adaptando a 5419, os conceitos da 5419. Só que hoje a gente pegou a usina fotovoltaica e a gente está adaptando o que a gente aprendeu para proteger os sistemas fotovoltaicos no alto dos prédios, em estacionamentos, em coberturas, para proteger as usinas. Ela não vai funcionar dessa maneira. Porque quando a gente fala de uma usina fotovoltaica, quando a gente fala de um prédio, mesmo que tenha um sistema fotovoltaico no seu telhado, na sua cobertura, a gente está falando da proteção desse prédio e, basicamente, da proteção de vidas humanas e sistemas eletroeletrônicos. Uma usina fotovoltaica, ela é essencialmente uma instalação elétrica. Então, a gente está protegendo um sistema elétrico. Por quê? Porque quando vocês olham essas placas que estão aqui, dentro dessas placas, nós temos semicondutores, que são extremamente sensíveis às descargas atmosféricas, tá certo? Então, a natureza do nosso problema é muito grande. A gente precisa usar a 5419 apenas como base, como princípio, porque é um princípio normativo, ela estabelece uma série de regras que a gente é obrigado a seguir, mas ela tem que ser o primeiro passo para a proteção das usinas fotovoltaicas contra as descargas atmosféricas. Por que isso? Porque se a gente se limitar a só utilizar os conceitos da 5419, a gente não vai conseguir muita coisa. Tá certo? Porque existem desafios que vão além das prescrições que existem dentro da NBR 5419, tá certo? Então, nesse caso, é como eu já falei, 26% de todos os danos que acontecem nos sistemas fotovoltaicos são causados por descargas atmosféricas que incidem nos módulos ou descargas atmosféricas que caem próximo, quando a gente está falando próximo, 2 quilômetros de distância, ou próximo para a gente, não atingem a usina, mas eles vão gerar correntes e tensões induzidas nos sistemas dessa usina, tá certo? Correntes de surto em módulos fotovoltaicos não só danificam as células, como elas reduzem a vida útil desses componentes eletrônicos. Então, muita gente, por que a gente está começando engatinhando? Porque hoje nós estamos instalando essas usinas. Vão começar a cair os raios. Muitos efeitos vão ser efeitos que vão aparecer daqui a 5, 6, 7 anos. Por quê? Porque correntes induzidas com certa frequência nessas usinas reduzem o quê? A vida útil dessas células fotovoltaicas, dos componentes, dos semicondutores. Então, elas criam um envelhecimento precoce desses semicondutores, eles passam a durar menos. E, além disso, existe um outro defeito ruim que é associado. À medida que as células fotovoltaicas envelhecem, elas perdem capacidade, elas se tornam mais vulneráveis
as descargas atmosféricas, as diretas, sem dúvida, mas as induzidas também. Então, um sistema fotovoltaico com 1 ano de vida, ele tem uma suportabilidade às descargas atmosféricas muito maior do que um sistema, uma usina fotovoltaica, um sistema fotovoltaico com 10 anos de vida. E com 20 anos de vida, isso muito maior ainda. Então, por exemplo, esse estudo que eu estou mostrando para vocês, que é do Jiang e do Chris Boni, ele mostra, por exemplo, que depois de 1000 surtos de tensão nas descargas atmosféricas, a suportabilidade das células cai muito. Então, esse é o desafio. Qual é? É como preparar os sistemas fotovoltaicos para receber a energia da descarga atmosférica, que é uma energia elétrica injetada diretamente em células que foram fabricadas para receber a luz solar, receber fótons e gerar eletricidade. Elas não foram preparadas para receber diretamente eletricidade. Tá certo? Então, o desafio é realmente muito grande. Por quê? Porque, no caso das usinas, praticamente, em usinas fotovoltaicas, praticamente o R1, o risco de vida humana, que é o risco essencial que a gente protege nas descargas atmosféricas, ele praticamente não existe, porque nós não temos ali sobre as placas, né? Abaixo das placas, abaixo dos módulos fotovoltaicos, nós não temos pessoas. Nós podemos ter pessoas simplesmente ali limpando, consertando, soldando um suporte, alguma coisa assim. Então, como o João Cunha falou, o risco que nós temos aí é essencialmente o R4, que é o risco de perda de valor econômico, ou seja, o prejuízo causado pelas descargas atmosféricas nas usinas, e o R4 é o risco que a gente não calcula no SPDA tradicional. Dificilmente alguém faz o seu gerenciamento de risco e se preocupa com o R4, e esse R4 vai ser o que vai ser mais importante, ou se essas usinas alimentam, tem como carga populações, vilas, clientes, onde ela é a única fonte de energia, é um sistema, é uma usina, mas alimenta uma cidade, que sem a usina, ou quando a usina deixar de funcionar, essa região, essa população, esse grupo de cargas de clientes vai ficar sem energia, a gente vai ter que calcular o R2 também, no caso. Se essa usina estiver integrada na rede, for mais uma geração, mais uma potência que vai somar outras, e quando ela for retirada, ela não vai provocar o desligamento de vários consumidores, a gente não precisa calcular o R2. Então, o que acontece? A gente descarta o R1, que é o que a gente tem mais conforto em trabalhar, e a gente passa a ter que trabalhar com risco de perda de valor econômico, que é um conceito que a gente não trabalha muito, mas é o conceito essencial que vai pesar no desenvolvimento das usinas fotovoltaicas. Ou seja, vão ser as descargas atmosféricas que vão representar a viabilidade ou a inviabilidade desse empreendimento. Tá certo? Então, esse é o problema. Então, se esse é o problema, como é que a gente protege? A gente protege as usinas fotovoltaicas utilizando os conceitos da 5419, captação, descida, aterramento, medidas de proteção contra surtos, mas talvez em nenhum outro sistema a gente vai ter que usar tanto a norma, retirar tanto da norma, consumir tanto a norma, estudar tanto a norma, como no caso de uma usina fotovoltaica. Eu diria para vocês, e eu tenho cada vez mais convicção disso, que a proteção de uma usina fotovoltaica ela está muito mais próxima do que é a proteção de uma linha de média ou alta tensão contra descargas atmosféricas, do que o que é a proteção de um prédio ou de uma edificação contra descargas atmosféricas. Porque a proteção de uma linha é a proteção de um sistema elétrico, no caso de transmissão, não de geração, está mais próximo do que é uma usina fotovoltaica. A usina fotovoltaica está mais próximo do conceito de uma linha de transmissão, de uma instalação, do que o conceito de um prédio, por exemplo. Tanto isso é verdade que a principal causa de desligamento das linhas são descargas atmosféricas. O segundo são queimadas. Mas o primeiro, indiscutivelmente, são descargas atmosféricas. Existem padrões de desempenho das linhas de transmissão que elas têm que obedecer perante a ANEEL,
em relação ao seu desligamento causado por descargas atmosféricas. E a gente vai ter que fazer todo esse estudo que foi desenvolvido por caso das linhas, a gente vai ter que fazer também no caso das usinas fotovoltaicas. Começando da 5419, mas acrescentando conhecimento. Por quê? Porque os módulos fotovoltaicos, como o João falou, é aquilo que está exposto, é aquilo que vai receber as descargas atmosféricas. E dentro deles, existem componentes eletrônicos que são relativamente sensíveis. Ou seja, dependendo de onde a descarga atingir, diretamente você está causando danos ao elemento nobre, que é o elemento responsável pela geração de energia. Então, sem fugir à pergunta, como se faz a proteção contra surtos em usinas fotovoltaicas? Utilizando todos os seus componentes construtivos, esse, inclusive, é o tema da minha pesquisa no mestrado, todos os elementos construtivos no sentido dela atenuar os efeitos das descargas atmosféricas. Tipo assim, tudo que existe eu tenho que usar a meu favor. Tudo que está lá eu vou ter que lançar mão, usar para que me favoreça. Para quê? Para reduzir a quantidade de energia que o sistema vai absorver da descarga atmosférica. A gente não barra a energia de uma descarga atmosférica. Isso é um princípio que não pode ser aplicado. A 5419 é muito clara nisso. A gente tem que desviar essa energia, a gente tem que dar caminhos para essa energia seguir de maneira que ela seja o menos danosa para mim. Então, um exemplo, por exemplo, que está aqui, que é claro que ilustra bem. Metal me favorece. Metal me ajuda. Então, por exemplo, nada contra se tiver algum fabricante de módulos fotovoltaicos sem moldura metálica, sem forame metálica, não me critiquem, por favor. É uma questão que eu tenho que colocar o meu ponto de vista. Mas, por exemplo, as molduras metálicas são essenciais na proteção contra a descarga atmosférica. Não porque elas serão captores, não é por isso, tá certo? Porque as molduras, elas competem com os módulos, as células, os módulos, no sentido de receber o impacto da descarga atmosférica. Mas as correntes induzidas, uma parte dessa energia vai ser conduzida pelas estruturas metálicas que existirem no sistema, inclusive as molduras. No momento que essa corrente é conduzida pelas molduras, uma parte dessa corrente não vai passar diretamente pelas células. Quanto mais essa energia for distribuída, quanto mais caminhos eu tiver para essa energia, mais meu sistema vai estar protegido. Por quê? Lembre-se de uma coisa muito importante. A fonte da energia, descarga atmosférica, é uma fonte finita com prazo bem definido. Ela não vai ficar injetando corrente o tempo todo, ela vai injetar a corrente, na verdade, ela vai injetar uma energia e vai sumir. Quanto mais caminhos eu propuser para essa energia, mais eu tenho que proteger. Por quê, gente? Porque é tanta energia e eu sou tão vulnerável que eu tenho que lançar mão de inúmeros caminhos para fazer essa proteção. Então, a valorização dos elementos construtivos. Um elemento construtivo, o que eu estou chamando? Aquilo que a gente vai ter, aquilo que é o próprio elemento construtivo da usina, que eu tenho, de qualquer maneira, moldura eu tenho, partes metálicas eu tenho, pilares eu tenho, cabos eu tenho. Se eu tenho cabos, eu vou ter que rotear esses cabos de uma maneira que me favoreça, ou seja, diminuindo o enlace de fluxo. Ou seja, o próprio desenho dos cabos no sistema, ele é uma... Desculpa, eu vou beber uma água aqui. Ele é uma maneira que eu tenho de me proteger. Na esquerda, eu tenho um desenho que é um desenho seria convencional. Seria um desenho mais econômico em termos de comprimento de cabo. Ele não é um roteamento mais que mais me favoreça. Na direita, eu tenho um roteamento de cabos onde eu gasto mais cabos, porque chegando no primeiro módulo, no último módulo da esquerda, eu volto o cabo pelo mesmo caminho para ele se conectar ao módulo da direita. É um caminho mais longo em termos de cabo, mas é um caminho que me diminui a área que vai receber o fluxo magnético. Então, nesse enlace de fluxo, que é feito da segunda maneira, da maneira da direita, é uma maneira de eu construir um sistema
de tal maneira que ele receba menos corrente induzida pela descarga atmosférica. Ou seja, menos corrente induzida no sistema é menos corrente nas células fotovoltaicas e, principalmente, menos corrente nos investidores, tá certo? Então, isso que eu estou falando para vocês é a ideia que eu estou tentando passar aqui. Isso existe na 5419, nas MPS, já é um conceito que existe lá. Só que esse conceito que existe lá vai ter que ser levado à 10ª potência quando a gente trabalhar em termos de usina fotovoltaica. Se eu não fizer isso no projeto, se o projetista não prever um roteamento de cabo correto, depois da usina pronta, eu não posso voltar atrás e refazer esse desenho. Tá certo? Outra medida de proteção contra surto que já existe na 5419, não é uma medida novidade, não é uma novidade, é uma coisa que a gente já consegue, já conhece, mas tem que ser empregada com muita convicção, com muito interesse, com muita seriedade, é a blindagem dos cabos também. Ah, Sérgio, o roteamento, já usei o roteamento, eu tenho que usar a blindagem? Tem, porque nem a blindagem nem o roteamento são 100% eficazes. Então, o que eu tenho que fazer? Todos os cabos eu tenho que colocar em estruturas metálicas, preferencialmente metálicas fechadas, preferencialmente. Mas lembre-se daquilo que eu falei, da comparação entre os sistemas fotovoltaicos e redes de distribuição, nesse caso, em média e em baixa tensão. Veja bem, os cabos de baixa tensão que estão na figura da direita, abaixo do transformador, eles não são blindados, eles não estão dentro de um eletroduto ou de um invólucro metálico, mas eles estão blindados pelo cabo da média tensão. Uma parte da energia da descarga atmosférica, uma parte da energia induzida, que seria induzida nos cabos de baixa tensão, vai ser induzida nos cabos de média. Essa energia é a energia da descarga atmosférica, que vai se dividir entre os caminhos que eu ofereço para ela. Então, a blindagem dos cabos, de preferência em canaletas metálicas, colocar todos os cabos em canaletas metálicas fechadas, evita que esses cabos recebam indução das descargas atmosféricas. Em último caso, mesmo no caso que vocês estão vendo na foto da esquerda, que são eletrocalhas aramadas, elas absorvem uma parte dessa energia, se elas forem contínuas, porque se elas forem interrompidas, a impedância dela vai ser muito grande, elas não vão ter continuidade elétrica, então não vai ser induzido nada ali. Então, nesse caso, a blindagem dos cabos, o roteamento dos cabos terá que ser usado. Eu vou correr um pouquinho mais para o posicionamento dos captores. Olha que interessante. O João Cunha falou do posicionamento dos captores. O posicionamento dos captores na 5419, no SPDA para sistema, para edificações de maneira geral, a função única e exclusiva dele é interceptar a corrente da descarga atmosférica. Essa é a função também no caso de uma usina fotovoltaica. Mas eu tenho que colocar todos os captores, no caso de usinas fotovoltaicas, colocados diretamente sobre o pilar que está aterrando. Se vocês pegarem a foto da esquerda, onde eu tenho um pilar só, a corrente que atinge o captor, ele vai direto para esse pilar. Se vocês pegarem a imagem da direita, que eu tenho 2 pilares, quando o raio cair por esse captor, uma parte da corrente vai pelo pilar mais à esquerda, uma outra parte vai pelo pilar mais à direita, ou pilar de baixo, se vocês quiserem. A circulação dessa corrente entre os 2 pilares vai criar um estresse, vai criar uma solicitação, um esforço elétrico nas células fotovoltaicas. Então, todo o captor de um sistema fotovoltaico numa usina fotovoltaica, ele deveria estar ligado diretamente ao que seria, entre aspas, a sua descida. Tá certo? Por quê? Para evitar que a circulação da corrente pelo módulo fotovoltaico, procurando o pilar por onde ela vai para a Terra, crie esforços elétricos nas células fotovoltaicas. Então, o posicionamento dos captores tem que ser encarado não mais como um SPDA apenas, mas, além de um SPDA, o posicionamento do captor vai ser uma medida de proteção contra surtos. Algo que não existe dentro da 5419. A 5419, em nenhum momento, trata o captor como uma MPS. No caso de uma usina,
o captor vai ter que ser considerado também uma MPS. E aí entra a pergunta, é necessário, apesar disso, usar os DPS? Sem dúvida, porque o DPS é aquele elemento que vai eliminar as correntes das descargas atmosféricas nos pontos mais sensíveis do sistema, seja nas células, onde normalmente eles não são utilizados, normalmente as pessoas não utilizam os protetores, os módulos, utilizam os protetores mais para os inversores, tá? Só que em sistemas de fotovoltaicos convencionais, utilizados em geração distribuída, você tem 1, 10, 15, 20 inversores. Na medida que você tem usinas fotovoltaicas, você pode ter centenas de inversores, você vai ter que ter centenas de DPS também. Essa é a necessidade que eu tenho de diminuir as correntes de surto, seja a sua quantidade, seja a sua intensidade, para fazer com que os DPS não sejam sobrecarregados. Lembrando que a maioria das vezes em usinas fotovoltaicas são utilizados varistores de óxido de zinco, que se desgastam pelo uso. Então, se eu jogar todas as fichas da proteção na utilização dos DPS, e normalmente eu tenho assistido muito, tenho feito e tenho assistido muitas palestras sobre proteção de usinas fotovoltaicas ou de sistemas fotovoltaicos, e praticamente uma palestra de proteção contra surtos para sistemas fotovoltaicos é uma palestra sobre DPS, eu quis fugir um pouquinho disso, mostrando que só o DPS não é suficiente para proteção, eu preciso de aproveitar outros componentes. Então, o que acontece? É necessário usar os DPS, tá certo? Porque o DPS é aquele cara que na ponta, ou seja, junto do equipamento mais sensível, vai desviar a corrente de surto, seja a corrente do raio, seja a corrente induzida. Mas eu tenho que ter medidas também para que esse DPS não seja sobrecarregado, senão eu vou ter que trocar ele praticamente todo dia. Que tipo de DPS deve ser empregado nessas instalações? Em SPDAs isolados, SPDA isolado é aquele SPDA que existe aquela distância que o João falou, que hoje na norma é distância de segurança, onde o raio que é injetado no captor não passa pelos módulos fotovoltaicos, ele está isolado, o sistema está isolado. Ele tem a capacidade de interceptar essa corrente e jogar essa corrente diretamente no solo. Quando eu tenho um sistema isolado, eu utilizo um DPS classe 2, que é um DPS ensaiado na onda 8/20, que não conduz, não tem capacidade de conduzir a corrente do raio. Quando eu não utilizo um SPDA, quando eu utilizo um SPDA não isolado, que é o SPDA da direita, aqui da foto da direita, onde o captor está integrado, faz parte do conjunto dos módulos fotovoltaicos, mecanicamente é uma coisa só, construtivamente é uma coisa só, eu tenho que utilizar um DPS classe 1. Por quê? Porque se a descarga atmosférica atingir o captor, a corrente do raio vai circular pelo sistema. E se a corrente do raio vai circular pelo sistema, somente um DPS classe 1 ou classe 1 mais 2 tem essa capacidade. Tem a capacidade de conduzir o sistema, a corrente da descarga atmosférica. Então, o que vai determinar a necessidade de ser um SPDA classe 1 ou classe 2? O fato do SPDA ser isolado ou o fato do SPDA não ser isolado. Em termos de proteção, um SPDA isolado é melhor do que um SPDA não isolado. Todos os estudos mostram isso. Todos os estudos feitos com simuladores, com programas de transitórios e ensaios em laboratório mostram que um SPDA isolado que joga menos energia, ou seja, não joga a energia do raio dentro dos sistemas fotovoltaicos, dentro dos módulos. Solicitações para DPS sistemas fotovoltaicos. Gente, vocês que têm experiência em utilizar DPS, já utilizam, já conhecem, já fazem a manutenção, em usinas fotovoltaicas, o DPS vai ser chamado a funcionar. Eu trabalho com isso há algum tempo e tem clientes, instalações que eu fiz, que eu acredito que nunca tenha caído um raio. Eu não posso saber se o DPS é bom ou ruim, porque ele nunca foi chamado, nunca foi solicitado. Numa usina fotovoltaica, ele vai ser solicitado. Porque, além das descargas diretas, as descargas indiretas, até 2 quilômetros de distância de uma usina. Quando a gente está falando de um sistema no alto de um prédio, a gente está falando que esse raio, e tanto a corrente induzida do raio também, vai se dividir entre vários prédios de vizinhos, entre várias instalações. Essas usinas são construídas em lugares desertos.
Então, praticamente, a corrente, a onda eletromagnética, o que ela vai acontecer? Ela vai chegar praticamente sem nenhuma atenuação ao sistema fotovoltaico. E aí, a gente vai ver que esses sistemas vão ser chamados a operar de verdade. Se vocês quiserem saber um DPS bom ou DPS ruim, é só vocês perguntarem para quem tem uma usina fotovoltaica e qual é o resultado que eles estão obtendo com os DPS que eles têm utilizado. Outro ponto muito importante aqui, que eu já estou também um tempo aqui, nosso objetivo é ser rápido para facilitar as perguntas. Muitas vezes, em muitas situações, a gente tem conversado, tem falado com vocês aqui sobre corrente, a corrente do raio. Sempre é um interesse maior quando a gente fala em proteção contra surto em DPS, sempre o interesse maior é como eu especifico, como eu calculo a corrente da descarga atmosférica, tá certo? No caso dos sistemas fotovoltaicos, principalmente para a proteção do inversor solar, é muito importante utilizar DPS que tenham um nível de proteção baixo. Por quê? Porque os inversores solares, eles têm suportabilidade mais alta no seu lado de corrente contínua do que normalmente os equipamentos eletrônicos que nós utilizamos, televisão, computador, impressora, coisas como essa aqui. Só que quanto menor for o nível de proteção do DPS, menor energia ele deixa passar para os inversores. E quanto menor energia o inversor recebe, porque ele essencialmente é um equipamento eletrônico, quanto menor energia o inversor recebe, mais ele vai durar, menos ele vai desgastar, menos ele vai perder capacidade. Então, por exemplo, alguns inversores têm suportabilidade de 5 kV. E a gente especifica os nossos DPS com nível de proteção de 5 kV. Se o inversor aguenta 5 kV, eu vou deixar passar para ele 5 kV. Quando a vida útil desse inversor vai se aproximando do seu final, ou ele vai apresentando algum defeito, alguma falha, essa suportabilidade tende a cair. E se o meu DPS deixa passar exatamente aquilo que no início o meu inversor suportava, quando ele não suportar mais, o que o DPS deixar passar vai ser o suficiente para queimar o inversor. Ou, do lado contrário, se o DPS, por algum defeito ou falha de fabricação, deixar passar um pouco mais do que o seu nível de proteção, e isso é o limite do que o inversor aguenta, se o DPS deixar passar algum pouquinho a mais do que o inversor suporta, o que acontece? O inversor vai queimar. Então, no caso de usinas fotovoltaicas, é muito importante, em todos os casos mas no caso de usinas, é muito importante trabalhar com DPS que tem um nível de proteção um pouco mais baixo, 25%, 30%, 20% mais baixo do que aqueles inversores aguentam. Por quê? Porque quando a gente deixa o nível de proteção chegar junto ao mesmo valor da suportabilidade do equipamento, a gente cria um estresse elétrico, uma geração de calor e uma tensão muito alta nos semicondutores. A tendência deles é que a sua vida útil seja reduzida em função disso. Então, a gente precisa dar uma folga entre o nível de proteção e a suportabilidade dos DPS. Já estou me encaminhando para o final, para dar espaço para as perguntas. Normas trabalham em conjunto. Tá? Então, o que acontece? 5419 é o que a gente usa. Só que muita coisa de proteção contra surto está na 5410. A norma de protetores é a 61643. Só que existe uma norma de protetores que ela é específica para os DPS para sistemas fotovoltaicos, tá certo? E todas essas normas hoje estão sendo utilizadas, estão dentro da 16690, que é a nossa norma de instalação elétrica em arranjos fotovoltaicos. A 16690 é quase como se fosse uma nave-mãe, e vai recebendo as outras normas em relação a isso. Então, ela fala muitas coisas importantes. Por exemplo, a 16690, ela fala que no caso de descargas atmosféricas, mais ou menos não, muito, ela dá uma lavada de mão. Ela remete a 5419. Só que a 5419, ela não traz nada ali que seja específico de sistemas fotovoltaicos.
Então, a gente precisa estudar a 5419, retirar o máximo que a gente pode dela aqui e complementar com algumas outras medidas. Porque se a gente for aplicar só a 5419 na proteção de usinas fotovoltaicas contra descargas atmosféricas, a gente vai ficar desassistido. Tá? Proteção contra sobretensões transitórias, aí especificamente em relação aos DPS. Para terminar, os DPS que são utilizados em corrente contínua, na proteção do lado CC dos inversores ou na proteção das células fotovoltaicas, tem uma norma específica, que é a IEC 6164331 e a IEC 6164332. Por quê? É fundamental, o João, depois que retomar a discussão, ele tem mais capacidade de falar desse assunto do que eu. Corrente contínua e corrente alternada são iguais só na palavra corrente. Interromper uma corrente contínua é mais complicado do que interromper uma corrente alternada. Muitos acidentes acontecem hoje, eu participo de grupos de WhatsApp, é o tema da minha pesquisa, eu corro atrás, através daquele Google Advice, de procura do Google, tudo. O número de acidentes, de incêndios causados em sistemas fotovoltaicos é impressionante, tá certo? A gente estava falando aqui daquela resolução da ANEEL 482, se eu não me engano, 462 ou 482, que revê o conceito de GD. Eu acho que o caso de sistemas fotovoltaicos pegando fogo pode representar um entrave à expansão da energia fotovoltaica no Brasil, mais até do que a resolução da ANEEL. E tem muita gente que fica muito bravo comigo. Eu recebo, assim, hoje nas redes sociais, o pessoal não alivia, não. Chama de burro para baixo, entendeu? Porque eu tenho alertado isso e o pessoal tem achado que o meu alerta é um desincentivo para que os consumidores adotem a geração fotovoltaica. E não é. É um alerta para os profissionais que entendam isso. Que o cara que tem uma casa, tem um sistema, a gente está falando de usinas aqui, mas serve para os dois. O cara que tem um sistema fotovoltaico e vê aquilo pegando fogo, pode ter muita dificuldade em recomendar isso para outros consumidores ou continuar utilizando essa forma de energia. Então, a norma 16690, que ela vale para os sistemas, para as usinas, né, no caso, a norma 16690 não é uma norma de produto, ela é uma norma de instalação. E a norma de produto para DPS em sistemas fotovoltaicos, que é a 6164331, ela é muito clara que os DPS de corrente contínua têm que ter um sistema de desconexão diferente dos DPS para corrente alternada. A norma é muito clara em relação a isso. E o que a gente tem hoje no Brasil, infelizmente, é a adaptação de DPS de corrente alternada para ser aplicado no sistema de corrente contínua. Qual é o problema? No caso da eficiência deles para conduzir a corrente da descarga atmosférica, é praticamente a mesma. Mas na hora que o DPS chega no seu final de vida útil, esses DPS convencionais de corrente alternada não conseguem interromper a corrente de falta, eu diria, ou a corrente em regime permanente, em corrente contínua. Tá certo? E isso pode provocar a combustão do DPS aqui, o que é uma coisa muito grave. Para terminar, eu vou agora já terminar para as perguntas, eu estou bem no prazo aqui, eu queria só voltar um ponto aqui inicial. Eu estou terminando onde eu comecei, tá certo? E onde o João começou, na verdade, aqui. No caso de usinas fotovoltaicas, quando a gente falar em proteção contra descargas atmosféricas, a primeira questão que vocês têm que pegar é a proteção, são os sistemas de alerta de tempestades, tá certo? Hoje nós temos uma norma que faz parte do arcabouço da proteção contra descargas atmosféricas, que é uma norma de sistemas de alerta de tempestades, tá certo? Se você, quando eu estou falando, se o João puder dar até uma busca, alguém aí, ou colocar no chat, porque eu falhei, eu devia ter colocado, estou tão acostumado com essas coisas, que eu esqueci de colocar o número. Então, a proteção de pessoas, que é o que está acontecendo aqui embaixo, não é o SPDA, não é o captor. Sequer, só para terminar, o sistema de aterramento, que vai reduzir as tensões de passo e tensão de toque, não vai proteger esses caras que estão limpando esses módulos. Por quê?
Porque a descarga atmosférica numa usina fotovoltaica ela é tão grande que ela pode cair numa outra área, não a área dos módulos. E vai gerar a elevação do potencial, mais ou menos como se fosse de trás para frente. É como se o potencial, a corrente viesse não dos módulos, viesse de outra parte, de tão grande que é. Então, a única proteção que existe para pessoas, para seres humanos, é sair do local. No momento que existir a iminência de uma descarga atmosférica, o sistema de alerta de tempestade consegue detectar a mudança do campo elétrico que existe no céu, vai criar um procedimento que vai dar um alerta, e junto com a segurança do trabalho, os funcionários já estão orientados que no terceiro toque, no segundo toque, dependendo do procedimento, eles têm que abandonar essa área e se abrigar no vestiário, no refeitório, em algum lugar fechado aqui. Então, esse é o conceito, tá? Volta para reforçar. A gente vai voltar agora a discutir o João. O R1, o risco de perda de vidas humanas, não é o que motiva a gente a trabalhar na proteção contra descargas atmosféricas em usinas fotovoltaicas. Pelo menos não para utilizar a 5419, porque a 5419 é muito pouco útil para proteger pessoas nesse sentido. Por exemplo, se pegar fogo aqui, ninguém vai ficar preso no fogo nesse sentido aqui. As pessoas vão sair, porque elas estão fora da área das placas. Mesmo aquelas pessoas que estão ali dentro, elas saem dali rapidamente. O que elas não podem ficar é expostas a céu aberto para receber uma descarga atmosférica direta, o que é pouco provável, ou uma descarga atmosférica que atinge o solo e eleve o potencial ali. Só para terminar, para passar a bola para a Gisele e para o João, a gente não falou muito aqui em sistemas de aterramento, João. Veja bem, o sistema de aterramento, o projeto do sistema de aterramento da usina, na maioria das vezes ele já vai ser suficiente para atender a necessidade das descargas atmosféricas, porque os requisitos são maiores. Tá? É mais complicado você, tanto do ponto de vista operacional como do ponto de vista das correntes de curto-circuito, você equacionar um sistema de aterramento para isso, do que atender às necessidades de um sistema de aterramento numa usina, que é a elevação do sistema das tensões de passo, tensões de toque, mas como a área da usina é muito grande, esse não se torna um problema muito grave pela extensão natural que a malha teria. Tá certo, gente? Eu me coloco à disposição dos senhores aqui, tá certo? E agradeço mais uma vez a oportunidade de eu compartilhei algumas dúvidas e algumas coisas que a gente já está conseguindo enxergar. Muito obrigada, Sérgio, pela apresentação. E agora a gente vai iniciar a sessão de perguntas e respostas, né? A gente tem o objetivo de atender o maior número de pessoas, né? Já tem bastante perguntas, né? E aí eu só reforçar que as pessoas que perguntam, que elas coloquem sempre o nome, a empresa e a localidade. Tá? Aqui a primeira pergunta é para o Sérgio. E é o seguinte: como definir a capacidade de interrupção de curto-circuito que deve ter o disjuntor ou fusível instalados antes dos DPS? Essa pergunta é fácil. Você vai fazer a especificação do DPS sem se preocupar com isso, tá certo? E o fabricante vai te informar. Você não vai conseguir fazer um projeto genérico e especificar isso. E falar assim, tem que ser tal. Vai depender do DPS. Porque esses valores, quem conhece é o fabricante. O fabricante que determina isso em função do modelo de DPS que ele fabrica. Então, você faz a especificação, vai na folha de dados do fabricante e essas informações estarão lá. Ok. Agora, a gente tem uma pergunta do Christian, ele é da CSO Multi-Eng, e assim, não especificou para quem. Seria interessante instalarmos captores de 30 centímetros ao lado dos módulos fotovoltaicos posicionados sobre telhados? Isto considerando que todo o telhado está coberto pelos módulos? Ou poderá centelhar? João, quer responder? Seu microfone está fechado, João. É coisa de velho. O captor de 30 centímetros, para você ter a distância de segurança, para você fazer tudo, vai ser complicado.
Agora, dependendo do seu telhado, na análise de risco, você vai ter que ver também se precisa ter o SPDA ou não. Esse eu acho que é um ponto, porque se for uma casa, não vai ter. Se for uma situação, uma edificação maior. O que você acha o comprimento do captor, acho que a altura do captor vai depender de você usar um método eletrogeométrico e determinar a área que ele está protegendo. Isso vai determinar a quantidade, tá certo? E o alcance dele. Qual é o ângulo de proteção que ele dá ou qual é o volume de proteção que ele dá. Então, não dá para dizer, sem a área do telhado, se esse captor, o tamanho e a quantidade vai ser suficiente ou não. Não dá para falar, um captor de 30 centímetros, não dá. Vai depender do tamanho do telhado ali, né? E quantos captores você vai utilizar. Eu estou entendendo que ele está falando no captor de 30 centímetros, quase que por placa ou por módulo ali, porque se ele aumentar muito, você tem que ele não tem eficácia. Agora, eu acho que o importante é fazer análise de risco para ver se necessita. Então, aí é uma coisa importante que você falou. Porque as pessoas têm que entender assim, é diferente, gente. E a gente fica trazendo as coisas como igual. O que é diferente? Quando você coloca um sistema fotovoltaico no alto do prédio que eu moro aqui, ó, apontando para cima, isso não vai fazer com que o prédio fique mais ou menos vulnerável a descargas atmosféricas. Tá certo? A única coisa que você precisa fazer é colocar esse sistema fotovoltaico dentro da zona 0B, que ele falou ali, para que não seja atingido a descarga atmosférica. No caso de uma usina, o que você quer proteger é a usina. Então, não é que você vai colocar... A usina já é vulnerável, tá certo? A usina não é vulnerável porque ela é alta. A altura influencia mais a vulnerabilidade do que o perímetro, ou a área. Só que a área de uma usina fotovoltaica é tão grande, que você está complicado. Eu ia falar uma coisa, pensei até que o João ia falar, mas eu vou falar aqui que eu tenho até medo de falar, porque eu acho que o pessoal vai até rir. A melhor proteção para uma usina fotovoltaica é colocá-la numa região de NG baixo, de densidade de descargas atmosféricas baixas. Aí muita gente pode pensar assim, mas isso aqui não dá, porque eu tenho que colocar a usina lá. Não é verdade, porque um sistema em GD é diferente, você vai colocar ele próximo da carga, o conceito é esse, eu vou colocar a minha usina, meu sistema no meu prédio, eu não vou colocar no prédio do vizinho, nem vou colocar na outra cidade ali. No caso de uma usina, não, ela vai atender uma carga que pode estar a 100, 200, 300 quilômetros de distância. Então, uma modificação do local onde ela vai ser instalada, o que eu acho que hoje não é feito, hoje essa decisão é tomada por critérios econômicos, é incentivo fiscal, coisas desse gênero, seria muito interessante, porque você tem muitos lugares que você tem uma incidência de luz do sol, de radiação solar alta e densidade de descargas atmosféricas muito baixa. Vou passar para a próxima. Pode ser? Claro. Agora é do Carlos Alberto de Souza, do Rio de Janeiro, das Indústrias CAS. Ele pergunta: numa usina fotovoltaica de 3 megawatts de solo, como seria essa proteção, já que ela vai estar a alguns metros dos prédios da planta industrial? Como seria? Olha, eu acho que Carlos Alberto, eu acho que é o nome. Isso. Seria da mesma maneira. O prédio, essa usina, você vai ter que pensar ela de uma forma individual, fazer a projeção da altura pela área, determinar, criar o que eu prefiro, que vai ser o tema da quinta-feira que vem, o método eletrogeométrico, tá certo? E o que você vai fazer? Você vai determinar esses captores, a capacidade que eles têm de interceptar o raio antes que ele atinja os módulos, ou seja, colocar esses módulos na zona 0B. E, ao mesmo tempo, se essa usina alimenta essa fábrica, você vai ter que utilizar os DPS, provavelmente DPS classe 1, no cabo quando ele chega na subestação da fábrica e o cabo quando ele cai da usina.
Deixa eu só colocar um pouco de pimenta nessa coisa do Sérgio aí. Sérgio, normalmente esse nível de potência que ele está falando não vai alimentar, por exemplo, já vai entrar numa rede de média tensão, né? Então, ele não faz parte, por exemplo, de um prédio, de uma coisa. Então, ele está com a usina ali do lado. Eu tenho visto com uma certa frequência o pessoal nem projetando o captor, usando a própria estrutura como elemento natural. Então, João, se a pessoa está usando a estrutura que você fala é aquela frame, a moldura. Isso. Exatamente. Aquela frame, a moldura, ela não é uma proteção. Ela não é uma proteção. Porque ela está no mesmo nível, ela não é um elemento que vai interceptar o raio. Então, o que eu acho que as pessoas estão fazendo, na verdade, é não protegendo. Não, na expectativa. Não, na expectativa. Veja bem, uma coisa é proteção, outra coisa é expectativa. Tá. Se você não coloca captor, a sua expectativa é que o ponto de impacto seja a moldura. Isso é ruim, porque ele passa a ser um SPDA não isolado. Essa corrente vai circular por perto daquelas células ali. Ela pode não queimar as células, mas ela vai deteriorando elas progressivamente. Tá certo? Então, não é a melhor solução. Agora, do ponto de vista de custo-benefício, de decisão, se essa é uma decisão pensada, fala assim, não, esse risco eu vou correr, porque colocar, por exemplo, que nem o colega falou, colocar que de repente captou de 30 centímetros, na periferia da usina, a usina tem 1 quilômetro quadrado, isso também nada é a mesma coisa. Então, eu falo, não coloco nada, só que isso aí eu tenho que incorporar onde? No OPEX, no custo operacional da usina. Esse é que é o problema. Porque o pessoal no Brasil, não somos nós que estamos participando aqui, a gente está isento desse erro, a gente não erra desse ponto, a gente é ruim de conta. A gente acha que CAPEX, menos CAPEX, é economia. Se você joga isso no custo operacional da usina, você vai ter que trocar placas mais frequentemente, você vai ter que trocar células mais frequentemente, você vai ter que trocar inversores mais frequentemente. Então, você tem o custo de ciclo de vida do empreendimento. Quanto aquele empreendimento vai custar, quanto eu vou depreciar ele ao longo do tempo. Na verdade, eu tenho que colocar isso na conta. Então, eu posso não colocar produto. Agora, eu queria colocar isso aqui e você desenvolve isso com o Paulo semana que vem. Não colocar captor não é captor natural. É na outra semana com o Paulo, não é semana que vem. Então, veja, pensa o seguinte, eu prometo que não vou demorar, Jô. Tá bom. Não, é porque vocês já responderam uma pergunta aqui também, que era sobre isso mesmo, sobre a moldura do módulo poder ser captor. Então, já foi respondida. Um terminal aéreo colado na estrutura e essa estrutura está colado no módulo. Veja, a única diferença é que ele não está atingindo o módulo antes de chegar na estrutura. Sim. Mas ele pode atingir a estrutura lateral do módulo e descer pela estrutura. Eu concordo com você que não é o conceito primário de captor natural, mas, da mesma forma que você falou, a gente vai ter que estender, vamos falar, o campo de aplicação, a aplicação primária da norma, tanto das 5410 quanto das 5419, todas, porque elas não estão preparadas para aberta e para coisa assim. Então, eu particularmente, até agora, eu enxergo como captor natural. É uma coisa que tem que evoluir e tudo. Uma coisa... Qual é o conceito de captor natural? O captor natural não é uma superfície que possa ser atingida por uma descarga atmosférica. Senão, qualquer coisa seria um captor natural. Um captor natural é alguma coisa que não tem a função específica de ser captor, e tem propriedades, capacidade de receber a descarga atmosférica. É uma telha metálica, por exemplo, com determinada espessura.
Se ela tem espessura suficiente para ser um captor natural, ela vai se comportar como um captor, porque o objetivo do captor é proteger. Tá certo? Então, quando você fala que a moldura vai funcionar como captor natural, ele vai aguentar aquele impacto, tudo bem. Só que o que acontece? Ele não intercepta o que eu quero proteger. Porque essa é a diferença, que num telhado, o telhado cobre o que eu quero proteger, está embaixo do telhado, somos nós, estamos dentro aqui desse quarto. No caso da usina, o que eu quero proteger são os módulos. Então, eu não posso deixar a descarga atmosférica atingir o módulo, tá certo? Por quê? Porque ele vai danificar um pouco, ele vai perfurar, vai fazer um ponto, vai soldar aquele ponto, perfurando. Então, isso eu não quero, isso é ruim. Então, na verdade, quando eu deixo a periferia funcionar como captor, sem nenhuma elevação, eu estou jogando um pouco com a sorte, porque ela pode cair ali, pode, mas pode cair em qualquer outro lugar. Quando você tem um captor, não, o captor ele tem a capacidade de interceptar a corrente, ele tem eficiência nessa interceptação. Por isso que aquela questão, vamos voltar aos tal dos 30 centímetros que o colega fez na primeira pergunta. Eu não sei se uma altura de 30 centímetros é suficiente para interceptar a maioria das descargas que atingiriam os módulos fotovoltaicos. A próxima é do Erivelto Bronzeado, né, de Brasília. Ele pergunta se a blindagem de uma usina fotovoltaica poderia ser feita com uma malha de cabos para raios sobre a usina. Poxa, essa pergunta é boa. Se você agora, se ele puder se manifestar até novamente depois para a gente responder, ele fala uma malha de cabos sobre a usina? Uma malha de cabos para raios sobre a usina. Na verdade, essa malha de cabos que ele está falando ali, eu acredito que vai acompanhar as frames metais, vai acompanhar uma moldura. Ela vai fazer o papel de blindagem, ela não vai fazer esse papel de captação que a gente estava conversando aqui. Sem dúvida nenhuma, ele vai absorver uma parte da corrente induzida, isso não tem nenhuma dúvida. Mas eu não acho que seja a solução mais econômica e mais eficiente. Eu acho que a solução mais eficiente para a blindagem é utilizar aí sim as molduras para blindar os cabos. Ok. João, quer acrescentar alguma coisa? Não, a única coisa que eu acho que vai fazer um sombreamento grande aí. E aí eu não sei o quanto esse sombreamento vai complicar a situação, entendeu? Não, eu estou pensando o cabo rente, né? Rente é a moldura. Se ele colocar o cabo elevado com o isolador, não, aí não funcionaria. O que eu estou imaginando acima, eu estou imaginando sobre o... Não, aí geraria um sombreamento muito grande, significativo. Isso. Eu tenho uma pergunta aqui do Francisco Santos. Ele pergunta se os cabos captores fossem acondicionados em eletrocalhas cilíndricas e com aramado trançado e com pontos de derivação de ramais de aterramento, poderia ser mais eficaz? Como blindagem, sim. Como captação... Gente, a captação é o problema. A captação é o problema. Porque você colocar a captação... Quanto mais eficiente for a captação, mais o sombreamento você vai ter. Isso não tem como você evitar. É uma solução de compromisso entre as duas coisas. Entendeu? Então, é uma solução de compromisso que você tem que ter. O Paulo Adabo, ele pergunta se no exterior as usinas já existem há mais tempo, né? E se vocês sabem como é que lá eles resolvem esse problema de proteção contra raios. Muito boa pergunta. O que acontece? Quando você pega a literatura internacional, eles estão praticamente junto com a gente aqui, tá certo? Eles estão enfrentando os mesmos desafios que o que a gente sabe, eles sabem, tá certo? A única diferença que tem, eles têm mais tempo, tá certo? Eles têm duas coisas que são diferentes da gente aqui. Em primeiro lugar, eles são mais realistas. Então, no sentido, o que dá para fazer, eles fazem, e eles não criam expectativas falsas. Aquilo que eu falei, eles jogam no custo e sabem que isso aqui tem que fazer. Então, eles usam o DPS certo, o sistema de os captores, normalmente SPDA não isolados. Agora, existe um problema que o colega falou em relação aos outros países.
Não existe nenhum lugar no mundo que seja igual ao Brasil aqui. Por quê? Porque a gente tem níveis de incidência de luz solar que lá fora não tem. Então, se você pegar um lugarzinho excelente em termos de sol na Europa, é um lugar ruim aqui no Brasil. Agora, em nível de descargas atmosféricas, o que acontece? A gente tem lugares aqui com NG 10 descargas atmosféricas por quilômetro quadrado por ano. O índice típico num lugar na Europa, que é um lugar que tem a NG alto no padrão deles ali, 4. Então, a gente tem esse problema muito maior. Em termos de usina, aí a gente precisa estudar quais são as usinas maiores que existem na Europa. Existem usinas maiores lá fora do que as no Brasil. Agora, a gente está chegando a usinas de 400, tem 2 projetos aí de usina de 1,3 mega, 1.300 mega, em Minas Gerais. Só que a gente está... Esse problema, à medida que a gente está aprendendo, as usinas estão crescendo. Então, lá fora, eles estão mais ou menos no mesmo nível que a gente. Eles não estão muito avançados, não. Só que lá fora eles têm um benefício. O problema deles é menor do que o nosso, porque a densidade de raios lá fora é menor do que aqui. Ok. O Manfredo Veloso Borges Correia Lima, ele pergunta: qual seria a margem recomendada para a tensão residual do DPS de forma a minimizar os estresses do sistema FV? Depende do nível de potência deste último? Não. O que acontece é o seguinte: o valor correto é a suportabilidade do inversor. Então, existe uma norma para isso. Essa norma, por exemplo, um inversor de 1.500 tem uma suportabilidade, se eu não me engano, de 8, o inversor de 1.000 tem uma suportabilidade de 6. Eu estou falando de cabeça aqui, eu sou ruim de memória para isso. Tá certo? Então, mas, na verdade, esse é o limite. O que eu recomendo é você utilizar 20% a menos. Então, se o seu inversor suporta sobretensões de 4 kV, por exemplo, você usa um DPS que deixa passar 3. Sempre o DPS tem que passar, não é que tem, ele tem que passar aquilo que o seu equipamento suporta, isso é o correto. Mas você, como profissional, que nem o João, que é mineiro, que é super cuidadoso com as coisas, ele vai sempre deixar uma margem para menos. Se o inversor suporta 5, ele vai colocar um DPS que deixa a tensão subir até 4. Porque aí tem 500 volts que o inversor suporta menos e 500 volts que o DPS deixa passar mais. Então, a gente conta com o imprevisto. O Willy Zucchi, de Vinhedo e da USP, ele pergunta: qual seria a diferença de bitola do fio de descida do aterramento natural, quando são estruturas metálicas, e para a bitola do fio de descida de sistemas com SPDA? Na mesma coisa. Você pode repetir a pergunta? Sim, claro. Qual seria a diferença de bitola do fio de descida do aterramento natural, quando as estruturas metálicas são, e para a bitola do fio de descida de sistemas com SPDA? O cabo do SPDA é 35 milímetros quadrados. A norma apresenta esses valores. Que, na verdade, aí você é um SPDA natural, você está praticamente trabalhando com espessura. Não é diâmetro, não é seção reta. E a norma traz lá esses valores, quando é aço, quando é alumínio. Tá? De cabeça aí eu já não tenho. Não sei se o João tem de cabeça esses valores. Não, de cabeça não, você está doido. Tem uma tabela na norma. Mas que vai dar uma área equivalente, né? Uma área equivalente. Então... Pode ir para a próxima? Tem alguma coisa a acrescentar? O Alcides Leandro, ele é de Brasília, da UNB. Como tratar a equipotencialização em usinas FV? Isso eu vou deixar para o João, então. Olha, esse problema da equipotencialização, ou você vai ter que fazer ela com cabo. Se você pegar a norma hoje, a 16690, ela vai falar que é com cabo. Eu, particularmente, acho que ela poderia ter uma alteração
para que pudesse ser pela própria estrutura, a estrutura de sustentação, o frame, desde que você garantisse por ensaio, por construção e posteriormente por ensaio, a continuidade dessa estrutura, certo? Então, eu acho que poderia ser dessa forma. Alair Silva Júnior, de Niterói, da Enel. Posso considerar as estacas de fundação da estrutura de suporte dos módulos FV ou trackers como haste de aterramento? João, quer responder? Se você quiser responder, eu complemento. Tá. Eu acredito que sim. Eu não gosto dessas... Assim, vai depender, na verdade, da espessura e da profundidade. Mas, a princípio, sim. De qualquer maneira, ele vai estar aterrando o sistema, ele não está isolando o sistema. Tá certo? Então, a princípio, eu acredito que sim. Tá? Na verdade, eu acho que sim. Para efeito de descargas atmosféricas. Desde que tenha ferragem adequada e essa coisa toda, né? E tenha interligação, é preciso garantir a interligação, porque tem um problema nessa coisa de aterramento natural, né? Que a gente precisa, o eletrodo natural, desculpa, que a gente precisa ter isso muito claro, a gente encontra isso na execução. Quando você vem com a estrutura e apoia ela na fundação, na estaca, você está transferindo o esforço mecânico. Então, nem sempre você precisa prender ferros com ferro. Se você fizer alguma coisa assim, que não tenha um contato elétrico, não está encostado, mas transfere o esforço mecânico. Então, é preciso tratar isso do ponto de vista elétrico, verificar toda a continuidade, fazer, e não simplesmente adotar. Porque, às vezes, você não tem continuidade elétrica. Então, mas nesse caso, João, esse aterramento também vai ser o aterramento funcional da usina. Também vai ser o aterramento funcional. Então, o aterramento é o único. É o único. Ali é o único. Então, acho que o aterramento para efeito do SPDA, esse é um problema relativamente pequeno. Porque numa usina fotovoltaica, vai ter o Paulo, vai estar falando sobre isso aqui, a necessidade do aterramento atender o desempenho da usina, o aterramento funcional e mesmo a proteção, no caso de corrente de falta, é muito mais complicado do que dissipar as correntes do raio no solo. Sim, sim. Fazer tensão, baixos potenciais de tensão de passo e tensão de torque. Então, mas ele perguntou se pode usar a fundação. A estaca, eu entendo que pode, desde que você garanta que tem tudo continuidade, aquela coisa toda, né? Tem uma pergunta aqui do Antônio César Baleiro. Ele é professor em Goiânia. Os cabos CC de usinas de solo devem ser blindados ou colocados em dutos metálicos? Não, operacionalmente, para efeito de proteção contra surto, sim. Sem dúvida nenhuma. Você vai ter... você está blindando esses cabos, você está evitando que uma corrente induzida seja conduzida por eles, ou pelo menos você está diminuindo a intensidade dessa corrente induzida. Só que a gente tem que ter tudo que eu falo aqui, a gente tem que tomar um cuidado, porque o dinheiro não é meu. Então, tudo que você fizer, você vai ter que calcular quanto isso vai representar de custo. E outra coisa também é que, do ruim, quando a gente responde essas perguntas assim, não responder a pergunta, mas dar um caráter geral. Quando você blinda um cabo, por exemplo, com eletroduto metálico, você diminui a ampacidade desse cabo. Não sei se o João aqui concorda comigo com esse ponto aqui. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, não, a partir de agora a solução é colocar cabo e blindar. É sempre um benefício que você vai ter em relação a correntes induzidas, em proteção contra surtos, mas isso vai comprometer a capacidade do cabo, porque ele vai dissipar menos calor.
E aí vai ter um custo também da blindagem. O que eu tenho defendido é o seguinte, que hoje as pessoas economizam nessas coisas aqui, mas vão acabar pagando mais lá na frente, quando as usinas começarem a apresentar muitos defeitos por causa de descargas atmosféricas. Então, a gente é engenheiro, a gente faz projeto, a gente tem que fazer as contas. O Tiago Messer, Patrimônio Solar de Vitória. Se o eletrodo de aterramento estiver conectado no inversor e no SPDA, quando cair um raio, não seria necessário um DPS classe 1 no inversor? Você já fez a pergunta e já respondeu, sem dúvida. Agora, veja bem, se você for que se tiver tudo aterrado e eles estiverem juntos no mesmo ponto, não. Porque o equipotencializado pelo aterramento vai subir o potencial de tudo, vai subir o potencial e vai descer o potencial de tudo. O problema é justamente ao contrário. Quando um está aterrado num ponto e o outro está aterrado no outro ponto. Porque aí o cabo de energia vai fazer o papel de complementar a equipotencialização. Então, se tiver tudo aterrado junto, e aí você que é profissional, o colega que fez a pergunta é o profissional da parte fotovoltaica, você vai saber quando pode e quando não pode. Se eles estiverem aterrados juntos, não necessitaria nesse caso, porque subiria tudo junto e desceria tudo junto. O problema que existe é que as pessoas acham que basta interligar que equipotencializou. A partir de um determinado comprimento, esse cabo não está equipotencializando mais nada. Ele não funciona como uma equipotencialização de fato. Então, uma parte da equipotencialização vai ser feita pelo cabo de aterramento, que a gente acha que equipotencializou, mas não totalmente, e aquilo que não for equipotencializado pelo cabo de aterramento vai ser equipotencializado pelo cabo de energia. Esse aqui é a função do DPS. Jogar novamente para o sistema de aterramento aquela parte que vem pelo cabo de energia. Certo? O Tiago Assírio, engenheiro eletricista de Belo Horizonte, ele gostaria de saber se os captores espelhados resolveriam o problema de sombreamento. Captores espelhados, eu desconheço captores espelhados. Não sei se o João conhece. Não. Se você fizer um favor para mim, eu acho que até em benefício da apresentação, se você conseguir retornar a pergunta do colega anterior, aquela pergunta da equipotencialização, e com relação a essa questão dos captores espelhados, isso é uma coisa que por isso que é legal fazer esses eventos aqui, muito bom, né? Um profundo da história. É uma coisa que eu nunca pensei, mas a sua ideia, ela é brilhante. Não sei se ela é viável, mas a sua ideia ela é brilhante, porque realmente, se você tiver um captor espelhado, ele vai refletir a luz do sol, ele não vai fazer... Ele vai interceptar, num certo sentido, uma outra hora. Não sei qual é o efeito disso, mas eu gostei da ideia aqui, entendeu? Agora o Najib Jorge Filho, de Ribeirão Preto. Em usinas instaladas em represas dentro da água, a probabilidade de sinistro por raios é a mesma que no solo? Como é o aterramento nesse sistema? Quer responder, João? Olha, essa aí, o aterramento é complicado. Eu não saberia responder com tanta certeza, porque esse tipo de usina é uma usina totalmente diferente. Ele tem uma série de características diferentes. Você vai ter o mesmo nível de incidência que tiver que cair na água ali. Por quê? Porque, de novo, eu entendo que a placa ali não tem... ela não aumenta, ela não atrai. Ela só vai fazer a captação. Então, se tiver que cair ali, vai cair. Então, o aterramento é aquilo. É muito complicado porque ele vai estar muito mais relacionado com o sistema onde ela está ligado do que com a descarga ali, porque ali vai para a água, né, e não vai para a terra. Por exemplo, no caso da descarga atmosférica. A descarga atmosférica não vai entrar por ali, vai pelo fio terra e vai lá pela terra. Ela vai muito mais para a água, né? No caso, o aterramento dessas usinas é feito pelo cabo de ancoragem.
Isso. Tá certo? Esse cabo de ancoragem, a água é um bom condutor de eletricidade, você tem muito cabo de ancoragem ali, porque ela tem que estar fixamente presa, a massa que você está ali é grande, então você tem muita massa de cabo ali. Então você aterra por esses cabos, são cabos metálicos que você aterra, inclusive você tem até a vantagem que esse cabo tem que resistir à corrosão. Com relação à maior intensidade das descargas atmosféricas, não tem... No mar, cai menos raio do que no continente. Então, quando você pega um mapa de densidade de raios, um mapa oceânico, você vai ver que os pontos no continente são mais atingidos por descargas do que no mar. Então, uma usina no mar, não no lago, no mar, teria menos descargas, receberia menos descarga atmosférica que uma usina no continente. No lago, por exemplo, pensando num lago como Itaipu, aí vai depender do NG do lugar ali. Tipo assim, um exemplo, no Lago lá Paranoá, na Lagoa Rodrigo de Freitas, entendeu? Em Araruama, no Rio de Janeiro, vai depender da densidade do NG do lugar ali. Ela não vai interferir em nada, né? Não vai interferir em nada. O fato dela estar lá, ela não interfere em nada. Agora a pergunta do Antônio Félix. Ele é de Proguaru, de Guarulhos. Considerando que um certo telhado possua uma linha de vida, como ela impacta na proteção do prédio e do SFV? Posso considerar a linha de vida como captor? Gente, aí vai voltar o mesmo... São boas essas perguntas, muito boas. Veja bem, você vai considerar ele um captor, ele vai, dependendo de onde estiverem os outros captores, ele vai estar protegido ou não. Se ele for o elemento mais alto, mais exposto, ele vai receber o impacto de uma descarga atmosférica. Só que eu tenho que saber se ele tem a capacidade de funcionar como captor. Uma coisa é qualquer elemento, por exemplo, uma antena ou uma linha de vida. Uma coisa é ele funcionar como captor. Outra coisa diferente é ele ter a capacidade de ser como um captor. Porque, por exemplo, se eu tiver uma antena no alto de um prédio, ela vai funcionar como captor. Provavelmente a descarga vai atingir. Só que vai jogar essa antena e vai explodir com ela. Então, ela não deveria ser um captor. Então, essa linha de vida, ela está interligada nos outros elementos ali dos captores, tá certo? Ela está interligada no mastro de um captor Franklin, ela está interligada nas fitas que fazem o anel de captação. Isso que eu preciso ver no caso, tá certo? Mas ela tem que ser, Sérgio, porque quando você coloca a linha de vida, ela vai ficar necessariamente para cima do telhado. Já começa aí. Então, nesse caso, você entendeu? A linha de vida, que é onde você vai prender a ancoragem para o pessoal que vai fazer a manutenção, ela vai necessariamente ficar acima do telhado. Então, a visão que eu tenho nesse caso é que quando você coloca a linha de vida, é a mesma coisa do telhado. Se você vai colocar uma telha que é metálica, ou você faz uma captação para jogar ela na 0B, ou essa telha tem que suportar a descarga. Concordo, sim. Você entendeu? Então, no caso da linha de vida, muitas vezes ela é colocada com a telha sendo captor. E aí, a linha de vida vira captor, porque ela está acima da telha. Então, o que você tem que fazer? Você tem que, de uma certa forma, no projeto de SPDA, interferir no projeto da linha de vida. Não, sem dúvida, eu concordo. Você entendeu? Para garantir que a linha de vida suporte o impacto do raio. Não, o que a linha de vida vai suportar o impacto do raio se ela tiver características isso que permitem isso. Então, a seção do cabo, a seção... Você tem que chegar e falar, não, nós precisamos aumentar essa seção. Ah, mas não precisa. Não, mas ela virou captor agora. A hora que você colocou, ela virou captor. Então, nós precisamos, senão ela vai danificar com a descarga atmosférica. Você entendeu? Precisa ter essa interação entre o projetista de SPDA e o projetista da linha de vida. Entendi.
O Alair Silva Júnior, ele de Niterói, pergunta se há alguma norma internacional para SPDA em plantas fotovoltaicas. Não, específica não existe. Está sendo trabalhada uma norma. Só para que a pergunta falar não assim também é desmerecer um pouco a pergunta. A grande questão que eu acho que a gente tem que decidir aqui, se a 5419 vai ter um anexo ou uma outra parte para atender as usinas fotovoltaicas, ou se a gente vai ter uma norma específica de usinas fotovoltaicas. Eu achava que a gente tinha que pegar a 5419 e melhorar ela ou trabalhar ela no sentido que ela traga questões específicas para usinas fotovoltaicas. Muito em função até desse webinar que a gente está tendo hoje, das perguntas que foram feitas e tudo, hoje eu já não acho que isso seria suficiente. Hoje eu acho que a gente tem, da mesma maneira que a proteção de linhas de transmissão é uma norma à parte, a proteção de usinas fotovoltaicas tem que ser a base é a mesma, mas tem muitas coisas que são muito diferentes. O gerenciamento de risco é diferente, entendeu? Então, a natureza do que a gente quer proteger é diferente. Então, eu acho que o certo seria ter uma norma de usinas fotovoltaicas que fosse até além da 16690. Eu acho que a 16690 também eu concordo com o João nesse ponto. Ela é limitada, porque ela fala assim, ela remete a 5410, ela remete a 5419, mas se chegar na 5410, aquilo que você está querendo ver não traz. Você chega na 5419, aquilo que aquilo que você quer fazer não está. Então, a gente tem que partir para uma norma de usinas fotovoltaicas. Ô, Ju, deixa eu só complementar um pouquinho a ideia do Sérgio. Eu acho, Sérgio, exatamente na discussão que a gente está tendo sobre as 16690, por exemplo, em questão de aterramento. Veja o que aconteceu. Ela joga no 64111, esse é o único número que eu sei de cor, tá? Ela joga para 5410. Só que a hora que ela joga para 5410, a 5410 não trata de aterramento para descoberta. Então ela joga para o vácuo. Bum. Então, a mesma coisa acontece com a 5419. Ela joga para a 5419, mas quando você pega numa usina grandona, é quase que uma área descoberta, a coisa muda um pouco de figura. Então, eu acho que precisaria ter, inclusive, normas diferentes. Por exemplo, se você estiver falando de alguma coisa tipo uma proteção de estacionamento, alguma coisa em cima da edificação em telhado, e uma grande usina, são um sistema completamente diferente. Também acho. Você entendeu? E que Concordo. Não dá para abordar numa... Agora, qual a grande vantagem do Brasil? Que você já falou isso algumas vezes, que nós estamos igual lá fora. A grande vantagem é que eles já fizeram a desenvolvimento da tecnologia e nós estamos entrando agora. Então, a gente está pegando muito desenvolvido. Estamos com o mesmo nível. A gente poderia fazer uma coisa melhor. O grande problema é que a norma pode estar num nível e a execução está no outro. Isso é um caso típico do Brasil, né? Tem uma pergunta aqui do Jobson Modena. Para a aplicação abordada, o conceito de ZPR supriria essa necessidade, já que o captor coloca o restante do conjunto em ZPR0B, onde MPS seriam suficientes? Então, Jobson, você teria condição de responder melhor que a gente, que você é um craque nessa parte. Agora, o problema é colocar na 0B o captor, né? Ele está falando do captor. O problema é você colocar o captor na 0B, porque você vai ter uma perda de um sombreamento aí. Aí, o que acontece? Essa é a conta. Você tem descargas atmosféricas por um período do ano. E você tem só o ano inteiro. Então, você teria um período onde o captor não seria necessário e ele está lá. Entendeu? Então, assim, a dificuldade que eu vejo nesse sentido aqui é exatamente posicionar esse captor. Porque as pessoas estão criando esse conceito, e o Jobson também é um colega nosso, que ele, na verdade, ele é o coordenador da norma, e
nas suas apresentações, a gente vai voltando sempre nesse sentido aqui, as pessoas estão achando que basta colocar um captor na periferia dos módulos fotovoltaicos, que aquilo vai simplesmente interceptar a corrente da descarga atmosférica. Mas à medida que existe o que a gente chama o último salto, do ponto em que a descarga vem da nuvem até e vai encontrar realmente um ponto que é onde sai o líder ascendente, que seria o ponto que ela poderia ser interceptada, é muito alto. E a área de proteção é essa, a gente está falando de quilômetros aqui. Entendeu? Então, se vocês acham que vocês vão colocar, vocês somos nós, colocar captores de 30 centímetros, 40 centímetros ali, isso vai ser enfeite, porque isso não vai gerar uma eficiência de proteção que a norma 5419 trata. 90%, 98%, não vai. Então, esses captores, função prática, eles não vão ter. Agora, existe uma outra coisa que é muito importante, que a gente precisa deixar bem claro aqui, por isso que é legal conversar e trocar ideias. A captação por uma usina fotovoltaica, ela não precisa ter o nível de eficiência de uma captação de um sistema convencional de proteção da 5419 trata. Por quê? Porque a gente não está tratando de perda de vidas humanas. Então, o nível de risco que eu posso correr colocando captores menos eficientes em sistemas fotovoltaicos pode ser suficiente para mim, porque se eu colocar um captor pequeno, existe uma probabilidade que não é zero de muitas descargas serem interceptadas por ele. Isso pode atender a minha necessidade de proteger os módulos. Num sistema convencional, isso não pode, porque eu vou correr um risco que é inaceitável segundo o gerenciamento de risco da 5419. Então, isso que eu tenho muito medo, da gente falar assim, o que proteger a área dos módulos é exatamente a mesma coisa que proteger um telhado de um prédio. Não é a mesma coisa. Porque no telhado de um prédio, eu tenho que correr menos risco, porque aquela descarga atmosférica pode iniciar um incêndio. Numa usina, ela pode também iniciar um incêndio, mas, nesse caso, as consequências desse incêndio, numa usina, seriam menos graves do ponto de vista humano do que seria num prédio, por exemplo. Sérgio, deixa eu só discutir um pouquinho com vocês nesse item. Uma outra solução seria ser pôr hastes no meio das placas, para poder fazer isso, para poder colocar as placas no 0B. Uma coisa que eu acho que pode acontecer é você diminuir a eficiência tendo que afastar as placas. Além afastar o captor da placa. Não, para você pôr um captor aqui e conseguir colocá-lo na 0B, você tem duas placas aqui. Você tem que afastar uma da outra, porque ele tem que estar na 0B das duas aqui, né? Não, o captor não vai estar na 0B. O que vai estar na 0B é a placa. A placa vai estar na 0B. Então, o captor está aqui. Para você colocar a placa, essa placa na 0B e essa aqui, a esfera rolante está aqui, você tem que afastar as placas para dar a distância de separação. Então, isso pode ser uma coisa que diminui a geração por metro quadrado, por exemplo. Sem dúvida, sem dúvida. Você tem uma limitação de área. O objetivo é gerar. Isso pode ser uma dificuldade para você colocar na 0B. Tá? E outra coisa, você falou algumas vezes sobre incêndio. Incêndio em esquema FV, em usinas FV, é um negócio complicadíssimo. Por quê? Você não tem como tirar a alimentação. Então, o bombeiro joga água em cima de um sistema sob tensão. Se você for analisar incêndio em usina FV, por exemplo, flutuante, se ela for muito grande, você é obrigado a subir em cima da placa para combater o incêndio. Então, incêndio em usina FV é um negócio que no Brasil nós não estamos falando muito ainda, mas nós vamos ter que falar. Porque como combater o incêndio
Porque a primeira coisa que o bombeiro faz é cortar energia. Você não pode jogar água na coisa. Só que lá está energizado. Não, entendi, João. Você entendeu? Tem um item, um complicador muito grande aí. Mas não para proteção de vidas humanas. Não para proteção de vidas humanas. Porque mas para o bombeiro, né? Não, mas tudo bem, mas não para... Porque o que acontece? Não. Concordo. Quando você que está falando... Por isso que a norma tem 4 riscos. R1, R2, R3, R4. Quando você fala riscos de vidas humanas, o R1, é assim, eu tenho que tomar muito cuidado, porque depois fica gravado aí, e eu não quero colocar o terninho para frente do juiz, porque eu incitei as pessoas à morte. Mas o R1 numa usina é muito baixo, dificilmente, porque o que acontece? Quando você aplica os critérios ali, dificilmente alguém vai morrer por raio numa usina. Aí o que eu falei, vai morrer se ficar ali. Se começar a cair raio, fechar o tempo, o cara quiser estar limpando placa, aí sim, entendeu? Mexendo, parafusando alguma coisa, colocando um cabo, ele vai morrer, entendeu? Mas, por exemplo, no caso de um incêndio numa edificação, qual é o problema? O problema do incêndio numa edificação, as pessoas não morrem queimadas. O cara, quando começa a pegar fogo, ele já morreu, ele morreu asfixiado, envenenado por gás tóxico. Essa questão numa usina fotovoltaica vai pegar o cara que na hora do almoço vai dormir embaixo da placa. Aí ele vai estar dormindo ali, a hora que ele perceber que está pegando fogo, aí sim. Mas em condições normais, o R1 numa usina não se aplica, é muito baixo. Certo? Então, nesse caso, é por isso que eu falo. Não. Em muitas situações, você não precisa do SPDA numa usina fotovoltaica, você precisa das MPS. Como você não precisa do SPDA, qualquer coisa que você coloque em termos de captação é aceitável, porque você, teoricamente, não precisava de nada, você está fazendo alguma coisa. Então, você está... Não que você está protegendo, você está reduzindo a sua vulnerabilidade. Agora, essa redução da vulnerabilidade, ela não pode superar a sua geração de energia. Aí você tem que fazer. Gente, isso é muito fácil. Por que isso é muito fácil? Isso você faz num software. Você faz num software, um programa lá, você desenha os captores, tá certo? Você vê os captores, você vai conseguir ver a interceptação, qual vai ser a área que vai estar protegida na zona 0B, e depois você, com outro software que o Vinícius conhece, o pessoal conhece bem, você vai analisar o sombreamento em cima daquela captação. É o que eu falo, isso é uma coisa complicada, mas pode ser resolvida num projeto. Sim. Gente, tem muitas perguntas ainda, mas infelizmente, né, o nosso tempo tá acabando, né? Eu agradeço a vocês, os palestrantes, né, as pessoas que estão nos assistindo. E esse vídeo vai ficar disponível, né, na íntegra nessa página. E na descrição do vídeo também vai ter o link para a página onde as pessoas vão poder acessar as imagens da apresentação de hoje, né? E a gente também pede que deixe seus comentários, críticas, sugestões no campo para feedback, que está disponível também aí. Eu gostaria de saber se os palestrantes querem fazer as considerações finais, né, para a gente poder encerrar mais esse evento. Tá, muito rapidamente. Teve uma pergunta que eu achei que não ficou muito respondida, aquela pergunta que o colega fez ali da equipotencialização, onde estava ligado o inversor. Eu vou tentar localizar essa pergunta no chat e tentar responder. Essa especificamente porque eu não... As outras perguntas que eu não respondi, na própria apresentação, no final, acredito que eu tenha deixado o meu e-mail ali. Tá certo? Então, aquelas perguntas que eu não respondi, que as pessoas quiserem encaminhar um e-mail, se forem perguntas objetivas, assim, que geralmente são, né? Aí eu me comprometo a responder todas aqui. Chegando no meu e-mail, eu respondo elas todas. E, fora isso, agradecer muito a você, Célia, muito obrigado pelo apoio, a toda a equipe da Edesag. Eu que agradeço. Mais uma vez ao João pela oportunidade de eu estar conversando com ele aqui, que é um mestre para a gente aqui. Eu que agradeço, Sérgio. Bom, você, João. Eu só queria aproveitar, e o Sérgio ele falou muito de que a gente tem que pegar o conceito da 5410 e extrapolar. 5419. 5419, é que eu estou pensando na 10 aqui. Isso é uma coisa que acontece também na 5410, quando você pega lá
logo no objetivo, ela fala: essa norma se aplica principalmente a edificações, a instalações elétricas de edificações, porque a 364 é de edificações. E quando você vai para a área aberta, para uma instalação industrial, muitas vezes você tem que pegar o conceito que está lá e extrapolar. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer, pegar o conceito que está na norma, o que está por trás daquele conceito e extrapolar. Isso aí, agora, no caso do FV, tanto com a parte de instalações elétricas, quanto com a parte de SPDA. Bom, eu queria agradecer aí, Ju, parabéns pela moderação, foi excelente. Obrigada a vocês. Agradecer ao pessoal da Eletricidade Moderna aí. E eu só queria lembrar também, né, que essa é a primeira da série fotovoltaica, né, a gente tem mais 2 eventos ainda, né, e aí para que as pessoas fiquem atentas, né, que na próxima semana tem mais um, né, que vai tratar do monitoramento e gerenciamento de energia em usinas FV. E também eu queria agradecer, além dos palestrantes, né, já agradeci, reforço, também a equipe da Aranda, né, que faz isso acontecer, que é a Bianca Silva, a Denise Marçom, a Rosana Ramos e a Liliane Conceição. Agradeço a participação de todos, a audiência. Boa noite e até o próximo. Boa noite.